As pessoas que convivem com você podem ver Jesus através da sua vida? É sobre isso que nós iremos falar hoje. E a nossa meditação está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, que diz: pois nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E aqui em Atos 4, ele traz um relato de ousadia e de coragem para pregar a palavra do Senhor. E aqui ele relata que mesmo os apóstolos, antes mesmo de serem soltos pelos mestres da lei, ao invés de temer aos homens e de ter receio do que eles poderiam enfrentar, eles receberam do Senhor um espírito de ousadia. E eles clamaram ao Senhor que, ao invés de pedir na sua oração que Deus os livrasse, que Deus os protegesse e desse força para enfrentar as adversidades e as lutas, eles fizeram uma oração surpreendente, porque nessa oração eles clamaram ao Senhor que desse mais ousadia, mais coragem para pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Esse evangelho que nos renova, esse evangelho que nos liberta, que nos cura, que trata todas as nossas feridas e ainda anuncia uma vida e vida em abundância. E aqui eles buscaram no Senhor a direção para que, ao invés de temer a homens e as suas ameaças, eles temessem ao Senhor. Muitos homens e mulheres de Deus têm se calado nesse tempo. Muitos têm deixado de pregar no seu trabalho, na faculdade, para seus familiares, para seus amigos, com receio muitas vezes de serem rejeitados, muitas vezes com receio de perder uma posição social ou um prestígio, muitas vezes de serem renegados e muitas vezes até mesmo de sofrer agressões físicas e verbais. Muitos têm se calado, têm tido receio de pregar, mas aqui, assim como o apóstolo Paulo nos declarou que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de força, amor e domínio, para que nós possamos anunciar esse evangelho que liberta, para que nós sejamos encorajados a continuar pregando a palavra, a continuar testemunhando o que Deus faz diariamente através da nossa vida e na nossa vida. Que ao invés de temer os homens, nós buscarmos no Senhor a direção para anunciar o que Ele fez, para estudar a palavra, para buscar mais do Senhor e deixar que o Espírito Santo haja através da nossa vida. Para que, ao invés de olhar as circunstâncias e se abater, continuar clamando ao Senhor que direcione. Porque o evangelho aqui, ele não é um evangelho que anuncia que nós teremos facilidades, que nós viveremos com ausência de problemas, mas ele declara que nós temos um Deus que é fiel em todo o tempo e que está conosco em toda e qualquer circunstância. Aqui o apóstolo Paulo anuncia um evangelho genuíno, onde nós encontramos abrigo em toda e qualquer circunstância, um afago, uma direção. E assim possamos anunciar a palavra com uma alegria, porque os verdadeiros cristãos anunciam e declaram o que Deus fez e o que Deus faz. Nós não colocamos o mérito para si próprio, mas nós glorificamos o nome do Senhor através de toda e qualquer palavra que nós venhamos anunciar. Os verdadeiros cristãos, além de anunciar a palavra, eles revelam a Cristo através da sua vida. Saibam vocês que nós teremos a Bíblia aberta, que muitos irão ler. Será que as pessoas observam a sua vida, olham o seu falar e o seu proceder e conseguem ver Jesus através dela? Será que nós estamos tendo essa ousadia de falar o que Deus fez e o que Deus irá fazer através da nossa vida? Porque fé não é você olhar para as circunstâncias, não é você ver para crer, mas fé é você crer e depois experimentar e confirmar que Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que cumpre muito além do que nós pedimos ou clamamos. E o convite do Evangelho não é para que você tema as perseguições, mas que você tenha um espírito de ousadia e coragem para anunciá-lo, para que você tenha um desejo constante e diário de testemunhar. E muitas vezes você não precisa nem abrir a sua boca para falar, mas o Espírito Santo, através de você, ele consegue alcançar vidas,
através da sua postura, através do seu posicionamento, através de uma vida que reflete Jesus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Por isso que o convite para pregar a palavra é o agora. Não deixe para amanhã para testemunhar o que Deus fez na sua vida. A gratidão abre porta para o próximo milagre. E o que Deus está desejando é usar a minha e a sua vida para pregar esse evangelho. O evangelho que traz a alegria para aqueles que mergulham e experimentam de uma vida em abundância. Mas não é um evangelho de facilidade, é um evangelho que busca todos os dias renunciar à nossa carne e deixar que o Espírito Santo é que governe as nossas escolhas e as nossas decisões. Que Deus possa preencher seu coração, que hoje você seja encorajado a pregar esse evangelho, que hoje você decida anunciar esse evangelho que te resgatou, que te libertou e que te fez você experimentar uma cura. E que hoje você possa, sim, testemunhar no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus familiares, com seus amigos e anunciar que Jesus, Ele é, sim, o Mestre e que Ele veio, sim, resgatar a mim e a você. E que através de Jesus e através do seu preço, o alto preço que Ele pagou na cruz e na ressurreição, nós pudermos, sim, ter acesso direto ao Pai. E que Ele pagou o preço dos meus e dos seus pecados, para que nós possamos anunciar essas boas novas.